Saúde, estamos de volta. Hoje a gente está mais um programa, um episódio do nosso programa gravado aqui no Hotel Fasano, em Belo Horizonte, e a gente está falando sobre prevenção do câncer. Estamos falando sobre investigação do câncer. Estamos com o Dr. Flávio Cárcamo, que é oncologista, e com a Maíra Freire, que é geneticista. Então, a gente tem o ponto da investigação, temos o ponto do tratamento e temos também, envolvendo tudo isso, a prevenção. Doutor Flávio, o senhor estava falando da comunicação. Comunicação é muito importante. Maíra também pode falar sobre isso. É difícil, né, se comunicar quando a gente está falando sobre câncer. Existe um protocolo sobre o que falar, como falar, quando falar? Sim, isso é fundamental que isso seja desenvolvido desde a escola médica, né? Escola médica e de outros profissionais de saúde, enfermagem, fisioterapia, todos aqueles que se comunicam e falam com o paciente. Mas eu dou o exemplo da escola médica porque, em geral, o médico está envolvido com a tomada de decisão, planejamento terapêutico. Então, essa comunicação ela deve ser desenvolvida desde o início. E é um grande desafio, né? Porque muitas vezes você precisa desenvolver a empatia e isso pode até ser treinado. Alguns já vêm com algo mais exuberante, vamos dizer assim, em relação a isso, outros um pouco mais. E você precisa desenvolver isso. Quando a gente fala de oncologia, isso é fundamental. Então, existe sim o momento certo de falar, o que falar, entender que não adianta você dar toda aquela informação técnica pormenorizada na sua primeira abordagem, porque você ainda não vai ter ali aquela velha frase, você sabe o que você falou, mas você não sabe o que o outro ouviu. Então, você precisa, de fato, saber como entregar, né, e que efeito você quer gerar com aquela informação em relação ao cuidado. No aspecto de más notícias, né, é assim que a gente chama dentro da literatura médica, existem protocolos específicos, né? E, geralmente é naquela situação mais difícil que realmente o paciente já caminha para uma situação em que nós não temos mais como tratar especificamente, mas nós podemos continuar dando todo o cuidado que no jargão são os cuidados paliativos, né? A gente faz o cuidado médico para dar toda a situação de conforto, alívio dos sintomas, e você precisa se comunicar com o paciente em relação a isso. Existe um protocolo específico que é muito utilizado em várias instituições para saber como abordar o paciente nesse momento difícil. Então, assim, a comunicação é fundamental para a condução de qualquer paciente, mas principalmente para o paciente oncológico. Quando a gente fala de testes, né, existem também protocolos que são delicados, né, Maíra? Sim, e algo que a gente precisa sempre ter em mente, que principalmente esses painéis de câncer hereditário, apesar de ser muito importante, né, às vezes para definição de conduta, não só do paciente como da família, mas é a opção do paciente realizar o teste. Porque o paciente ele pode não estar preparado para aquele resultado. Então, sim conversado com ele, explicado as possibilidades do resultado e explicado as possíveis condutas com cada um dos resultados, né? Porque um resultado pode ter uma alteração patogênica, pode vir, como se diz, ausência de alterações, mas também não quer dizer que ele não tenha um câncer hereditário, e das possíveis condutas. E o paciente é que define se ele está pronto para fazer aquele teste, se está pronto para fazer naquele momento. Então, é um aconselhamento genético, mas a escolha é sempre do paciente. Interessante que eu prestei atenção quando você falou, logo na sua primeira resposta, você ponderou, será que esse teste, o paciente está pronto para fazer o teste? Porque, às vezes, cabe a você também dizer, não é agora que você vai fazer. Sim, sim. Na verdade, é mais porque eu sou geneticista mais molecular, né? O geneticista que está realmente na consulta, que é o médico geneticista, é que vai fazer muito esse papel. E enxergar, junto com o oncologista também, porque às vezes a paciente está num estado de nervosismo tão grande que não está no momento de conversar sobre aquilo, né? Se me permite complementar, é importante saber, assim, nós temos cada vez mais os avanços tecnológicos, novos tipos de exames, sejam moleculares, de diagnóstico por imagem e tal.
Sempre a pergunta que o médico deve se fazer é: o que muda a minha conduta com o resultado desse exame? Né? Se não muda nada, não faça o exame. Então, às vezes, é esse aconselhamento que a gente precisa ter. Porque se a gente falar assim, olha, nós vamos fazer um teste genético que, se der positivo, isso aumenta 16% o risco de você desenvolver câncer na sua vida. Será que a pessoa está preparada para receber aquela informação? Então, essa história de repente, fazer na farmácia vai chegar, mas eu acho que o aconselhamento ele não pode ser preterido nesse momento. Você precisa de alguém que possa acolher e instruir em relação ao que eu faço com aquele resultado. E quando o resultado é apresentado, o paciente ele sabe ler tudo aquilo ali. Deve ser muito complicado, né? Uma sopa de letrinhas. E é por isso que a gente fala que é importante o aconselhamento pré-teste também. Até para já começar a explicar para o paciente, como eu falei, os possíveis resultados, né? Então, como eu falei, tem várias possibilidades de resultado, e aí você já explicar para ele esses possíveis resultados antes. Então, você já vai preparando, e aí realmente, como se diz, né, para ler todo aquele resultado, precisa ser com o médico, porque realmente é uma informação que, muitas vezes, alguns médicos até têm dificuldade. Igual aparece o que a gente chama de uma variante de significado clínico incerto. O que a gente chama de Como é que é? Variante de significado clínico incerto. Variante de significado clínico incerto. Exatamente. Eu teria medo. É um nome estranho, né? Mas ele não significa nada para a sua saúde. Mas o aí, paciente se você colocar no Google variante de resultado significado clínico incerto. Isso. Então, a gente sabe o que aparece no Google? Doutor Google fala o quê? Morreu. Missa de sétimo dia, semana que vem. Exatamente. E, na verdade, assim, quando vem o exame, como a Maíra bem falou, hoje você não testa um gene só. Você testa um painel de genes. E cada vez mais esses painéis vêm sendo mais amplificados. E, às vezes, você vem lá 3, 4, 5 mutações presentes. O paciente vai ver que existe uma mutação, mas ela é uma VUS, é uma variante de significado incerto. E isso é impressionante, né? Porque é claro que existe essa consulta no Google, né? Se você colocar no Google caroço na cabeça, né? Vai aparecer câncer, mas pode ser um galo. E você tô com uma dor de cabeça que eu nunca tive. Dor de cabeça no Google. Vai vir lá, tumor cerebral, que é a última possibilidade diante do que é mais prevalente de ser a causa daquilo. Mas o que vai ficar para você é aquele pânico, aquela situação. Daqui um pouco você está pedindo uma ressonância magnética do crânio. Então, por isso que esse aconselhamento prévio e o geneticista abordar essas possibilidades, olha, pode ter uma alteração patogênica. O que a gente vai fazer com a alteração patogênica? Podem ter alterações de variante de significado clínico certo. O que isso quer dizer? Então, você já prepara o paciente para esses possíveis resultados. E, fazendo uma provocação assim dentro da sua área, a gente está falando de um avanço da ciência, que é significativo, mas existe também um avanço do trabalho humano para fazer esse acompanhamento, que a gente está falando de empatia, a gente está falando de um acompanhamento emocional disso tudo. Sim, sim. Tanto que a gente até estava comentando ali mais cedo, hoje em dia é muito mais comum esses aconselhamento multidisciplinar, igual ele comentou da equipe multidisciplinar. Então, hoje não é só o médico geneticista junto com o oncologista, tem o biologista molecular, que tem conhecimento da técnica, tem o enfermeiro, que, de fato, vai acompanhar mais tempo aquele paciente, tem o psicólogo treinado para dar esse tipo de notícias. Então, esse grupo multidisciplinar que está sendo, né, cada vez mais comum aí nos hospitais, nas clínicas, vem sim, né, mostrando o quanto que esse cuidado humanizado, né, vem se tornando essencial. Interessante. E aí voltamos naquelas personalidades que assumem a luta, que falam como foi a trajetória e que dão esperança para quem recebe a notícia. Com certeza. Quando você relata a sua jornada, você vai tirando alguns fantasmas, né? Porque quando você recebe o diagnóstico, eu tenho câncer, o que a pessoa associa, né? Morte. Mas hoje, com os avanços, a gente tem cronificado a doença. É claro que o nosso objetivo maior, né, e muitas iniciativas no sentido de vencer o câncer, né, de curar o câncer.
Mas hoje a gente conquistou avanços em que a gente tem cronificado a doença. O que significa isso? Nós tratamos os pacientes e eles vivem por muito mais tempo e cada vez mais com qualidade de vida, né? Então, com isso, você tem um paciente que tem um câncer metastático, mas que muitas vezes ele tem muitos anos a se viver com boa qualidade de vida. Então, seja um câncer de uma celebridade, de uma pessoa pública que tenha sido curado, ou mesmo que ele está sob controle da doença, declarar ou descrever essa jornada ajuda muito na conscientização e na quebra desse estigma da palavra câncer. Muito bem. Bom, conforme... Você ia completar? Conforme a gente tinha dito no bloco anterior, hoje, nesse bloco a gente tem um mitos e verdades, né? A gente fala uma frase, vocês estavam acompanhando aqui, aí vocês dizem, né, com relação a isso. Então, vamos lá? Mitos e verdades, estamos falando do tratamento, da prevenção do câncer, estamos falando de oncologia e a gente vai começar aqui. São frases, eu vou distribuindo aqui entre vocês, tá bom? Primeiro para o doutor Flávio, oncologista do grupo Oncoclínicas, recém-chegado a Belo Horizonte. Pão de queijo já provou, tudo certo? Com certeza. Bolo de fubá. O verdadeiro pão de queijo, o verdadeiro, né? Não é igual assim, a sopa paraguaia, né? Ah, sim. Sopa paraguaia, curiosidade, sopa paraguaia no Mato Grosso do Sul, come de garfo e colher, né? É um bolo, tipo um bolo, né? Por que chama sopa então, doutor? Não tem ideia. Pois eu também não entendo isso, né? Doutor, vamos lá então. A primeira frase é essa: o câncer de próstata é uma doença do idoso. É mito ou é verdade? Eu prefiro dizer que é mito, né? É verdade no sentido de que o envelhecimento é o principal fator de risco não modificável, né? Quanto mais o homem envelhece, maior é o risco dele desenvolver câncer de próstata. Porém, pacientes que tenham história familiar positiva, pacientes que carregam mutações como o BRCA2, eles estão sob o maior risco. E a gente que vê muitos casos desse tipo, nós encontramos pacientes com 45, 50 anos de idade desenvolvendo câncer de próstata e às vezes até com metástase já, né? Então, a gente não pode passar essa ideia que é uma doença do idoso. A gente sabe que o envelhecimento contribui, porém, como recomendado, 50 anos ou mais, de forma oportunística, procurar o seu urologista para discutir estratégias de prevenção e se você tem alguém na família de primeiro grau com a doença, né, ou pessoas com pele preta, têm um risco maior, devem procurar aos 45 anos o seu urologista para discutir estratégia de prevenção. E agora aqui com a Maíra Freire, especialista em testes genéticos, a frase é essa, afirmação: câncer é uma doença hereditária. É mito ou verdade? É mito. É genético, como eu falei, precisa da alteração genética, mas a minoria é hereditária, tá? Então, lógico, vai depender do tipo de câncer. Tem alguns, como ovário, que chega a 25% podendo ser hereditário, mas mama é 5% a 10%, próstata eu acho que é mais ou menos nessa faixa. Então, na verdade, a minoria é hereditária. A outra questão agora aqui para o doutor Flávio é essa: o câncer de próstata não apresenta sintomas na sua fase inicial. Mito ou verdade, doutor? Na maioria das vezes, verdade, porque realmente muitos dos sintomas prostáticos, quando eles acontecem, eles são mais decorrentes de doenças benignas da próstata, como a hiperplasia prostática benigna, e poucas vezes eles são decorrentes de um câncer que está ali. Por isso a importância da avaliação do toque retal associada ao exame do PSA naquelas idades em que o risco aumenta significativamente. Agora mais uma aqui para a Maíra Freire, especialista em testes genéticos. A questão é essa: o mapeamento genético, ele combate o câncer. É mito ou verdade? O mapeamento, falar que ele combate é mito, tá? Ele ajuda, sim, a prevenir. Na verdade, como eu trouxe aqui, tem várias aplicações desses testes genéticos, tá? Então, ele pode ajudar a prevenir, ele pode ajudar a definir terapia redutora de risco, ele pode ajudar a avaliar risco de recorrência, mas falar que ele combate é forte.
Bom, doutor Flávio, a outra pergunta, a última aqui para o senhor. Já existem exames que eliminam a necessidade do toque retal para a investigação do câncer de próstata. Mito ou verdade? Eu considero um mito no sentido de que isso ainda está em evolução, né? A gente gostaria que, de fato, chegássemos a um ponto tecnológico que pudesse preterir o toque retal. Hoje nós temos uma ressonância multiparamétrica que tem uma sensibilidade muito maior, né? Existem exames que já são usados na prática, mas num outro contexto, como PET-PSMA, e cada vez mais tem se tentado ver a sua utilidade na doença inicial. Então isso é uma evolução e o futuro é muito promissor. Mas hoje dizer que algum exame substitui o toque retal é mito. E a última aqui para a Maíra Freire, a questão é essa. O rastreamento pode ser realizado em qualquer idade. Mito ou verdade? Rastreamento de testes genéticos que você fala. Eu acho que é muito importante entender de qual tipo de câncer que a gente está falando, tá? Então, a gente pode fazer teste genético, teoricamente, em qualquer idade, mas a gente tem que ver, igual ele falou, se vai mudar alguma coisa da conduta daquele paciente. Então, por exemplo, pegar uma paciente que teve câncer de mama e testar se a mutação que foi encontrada nela, testar nas filhas que têm 7, 8 anos, não tem porquê, né? Porque, de fato, ela só vai ter um risco aumentado desse câncer de mama depois dos 25 anos. Então, aí realmente seria indicado. Agora, tem outros tipos de câncer que é comum na infância. Então, se a alteração que foi encontrada foi no gene TP53, né, que está relacionada à síndrome de Linfraumene, ao retinoblastoma ou qualquer outro tipo de câncer que é comum na infância, aí pode ser feito em qualquer idade. Então, tá certo. Eu queria agradecer muito a gentileza de vocês, as informações aqui muito úteis. Desejar boa sorte aí na jornada. Tudo de bom. Um grande abraço ao pessoal do Oncoclínicas. Muito obrigado. Ao queridíssimo Grupo Hermes Pardini. Muito obrigado. E vamos conversar sobre isso mais vezes ao longo aí de 2023. Será um prazer. Boa sorte aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Aqui tem apenas um time, que é o Cruzeiro Esporte Clube. Em Belo Horizonte, sim. O outro é de Vespasiano. O América fica ali perto da Lagoa, é Venda Nova. Em Belo Horizonte é o Cruzeiro. Tá bom? A gente volta depois com mais um programa feito aqui também no Hotel Fazano, edição especial do nosso Saúde e Bem-Estar.